maligno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com Ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo o seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por essas lições maravilhosas que pudemos estudar agora. Nós agradecemos pelas tuas vestes de graça que o Senhor retirou, demonstrando humildade, demonstrando amor, e também nos dando a oportunidade de sermos salvos e um dia vivermos contigo. Ajude-nos que possamos aprender também a colocar em prática em nossa vida todas essas lições. Esteja conosco agora no momento do culto, com as bênçãos que certamente tens preparado para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos continuidade à nossa adoração, eu queria agradecer aos irmãos que oraram ou que de alguma forma participaram do nosso projeto que eu comentei há alguns sábados atrás aqui. Hoje nós já estamos realizando os primeiros testes e já posso afirmar a vocês que nós estamos começando a transmitir os nossos cultos via internet. Hoje ainda não, se você acessar o site iasdesorocaba.com.br, não haverá o culto lá ainda, mas os testes estão se concluindo, o Guto está trabalhando forte nisso, e logo em breve, nos próximos sábados, nós poderemos estar, além de participando aqui no culto, assistindo novamente em nossas casas e também falando àqueles que querem assistir o culto na Igreja Adventista, que poderão assistir também pela internet. Então gravem bem, logo mais estará saindo no boletim, o endereço é iasd.sorocaba, tudo junto, .com.br. Hoje nós já estamos transmitindo, mas é só a nível de teste, então haverá algumas falhas. Se você acessar aí do seu celular ou a hora que vocês chegarem em casa, mas se Deus quiser e com as orações dos irmãos e com a ajuda também daqueles que querem ajudar, nós estaremos transmitindo os nossos cultos ao vivo pela internet. Orem e obrigado, porque se você está orando é porque está dando certo. Obrigado. Bom dia, minha querida igreja. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma manhã de sábado. Eu gostaria de dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, o JA de hoje. É um JA imperdível, que a gente já está anunciando aí já faz umas 3 semanas atrás aí. Que é, vocês perguntam e elas respondem. É um JA voltado para a área médica. Você que tem qualquer dúvida relacionado
a diversas coisas, venham hoje à tarde, façam um questionamento, entregue para a gente assim, antes de começar o JA, que daí as pessoas que virão aqui, um deles é o Dr. Alexandre também, eles vão estar tirando dúvidas de vocês, tá bom? Então compareçam hoje às 5:30 da tarde, ok? E finalmente chegou a semana em que iniciará a supermissão. Eu sei que vocês estão cansados de me ver aqui todo sábado falando, cutucando, puxando a orelha de vocês, mas finalmente essa quinta-feira dará início à supermissão. Então eu peço para vocês, se vocês ainda têm latinhas na casa de vocês ou guardadas em algum lugar, tragam até amanhã, tá? Porque segunda-feira a gente já vai vender as latinhas que tem aí, para a gente dar entrada na ambulância. Para a gente dar entrada não, né? Porque a ambulância já foi comprada, tudo mais, mas a gente precisa dar o dinheiro para a associação terminar de pagar a ambulância, né? Então traga as latinhas que vocês têm na sua casa, ok? E assim, agasalhos, alimentos, tragam também. Então, gente, muitos estão perguntando, como será a supermissão? Como que vai ser a programação, a agenda da supermissão? Ela terá início na quinta-feira. Pode passar para mim a próxima tela, Guto? Ela terá início na quinta-feira, às 7:30 da noite, que terá já a programação com o pastor Bulhon e alguns músicos. Eu não sei quais são os músicos, quem que vai cantar, em que dia. Então aí o pessoal vai ter que estar atento à agenda, tá ok? São 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Terá programação normal na igreja? Sim, terá programação normal na igreja. Dessa agenda aí que vocês estão vendo, o que será aqui na igreja? Onde que está marcado ali? Os seminários. Uma na sexta-feira, às 14h30, e outra no domingo, no mesmo horário. Essa agenda, eu vou imprimir ela e hoje à tarde a gente vai trazer e vai deixar lá no mural, para vocês ficarem atentos, tá bom? Toda manhã nós teremos um devocional lá no SIC. Mas não esqueçam, no sábado teremos culto aqui na igreja normal, tá? E assim, você que fez a sua inscrição, definitivamente não tem mais nenhuma vaga, tá bom? Mas se você quiser participar do projeto, ajudar de alguma forma, tem o horário dos projetos. Você pode até aparecer lá de manhã no devocional. E dali partir para a gente para as missões. Mas daí em diante, nas palestras, tudo mais, você só vai poder entrar na igreja ou no SIC de noite se você fez a devida inscrição. A não ser que você seja visitante. Você será bem-vindo em todos os cultos, em todas as palestras, lá no SIC. Tá bom, gente? E uma coisa importante. Como que vocês serão identificados ao entrarem lá no SIC? Eu estarei na quinta-feira, a partir das 6:30 da tarde, na portaria do SIC. Eu vou receber um material que vai ser a pulseira, que vai identificar vocês e permitir o acesso de vocês na supermissão, e um colete também, para quem for participar dos projetos. Então, gente, se vocês forem participar, entrar no SIC, eu estarei na quinta-feira, a partir das 6:30. Tá bom? Eu vou estar com uma lista, seu nome está nessa lista, se você fez o acerto comigo ou com qualquer um da equipe jovem. Então eu estarei lá presente, tá bom? A programação terá início às 7:30. Fiquem atentos a essa agenda, tá? Vamos servir e adorar o nosso Deus aqui em Sorocaba. Um bom dia, feliz sábado. Gostaria de chamar a secretária Daniela. Na última comissão, tem alguns nomes que serão propostos para o batismo. Aquelas pessoas que já finalizaram os estudos, estão faltando alguns acertos, apenas a questão de datas, e agora tem que ser feita a leitura desses nomes para aprovação pela igreja, de aceitar esses irmãos como membro aqui de nossa igreja. Como então já estava no boletim a semana passada, hoje é a segunda leitura dos nomes que a comissão propõe à igreja para batismo. Osmar Arruda Júnior, Viviane Arruda, Thaís Aranha Galindo e Maria Angélica dos Reis. Algumas dessas pessoas estão aqui conosco hoje pela manhã. Angélica, fique em pé, por favor.
os irmãos conhecer você, aqueles que não conhecem ainda, mais algum? Aqueles que são de acordo em receber esses irmãos como membros da nossa igreja, levantem as mãos. Ao contrário, o mesmo sinal? Está votado? Então, só aguardamos o dia, Angélica, que você, é amanhã? Então, amanhã, Angélica estará aqui conosco, entregando a sua vida a Deus, selando seu compromisso público com Jesus. Muito obrigado pela sua decisão. Deus, com certeza, está feliz pela sua decisão. E seja bem-vinda aqui no nosso meio. Chegou o momento da segunda hora da nossa manhã de sábado. Iniciarmos o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Você, nosso convidado, nossa convidada, sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui é a casa do nosso Pai. E quando eu falo nosso, Ele é teu também. Sinta-se em casa aqui então. Sinta-se em casa você que está nos assistindo. Você está na presença do nosso Deus. Por isso, esse Deus bondoso, maravilhoso, Ele merece toda a nossa honra e louvor. Quero pedir a você agora que você pare. Pare para orar e dedicar esse momento a Deus. Olhe para Ele e diga quão bondoso Ele é na nossa vida. Vamos cantar. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos colocar em pé. Bondoso Deus, rendemos glória ao nome Teu. Louvamos-te, pois majestoso Tu és. Amamos-te, honramos-te, agradecemos-te, adoramos-te, alçamos alta voz pra sempre a proclamar Teu nome. Oremos. Bondoso Deus e Pai querido, que o Teu nome nesta manhã do santo dia do sábado seja santificado, Senhor. E por favor aceite a nossa humilde presença aqui em Tua casa de oração. Aceite o nosso louvor, o nosso culto, nossos dízimos e ofertas. E Senhor, envia-nos a presença do Teu Espírito ao estudarmos a Tua santa e bendita palavra. Nos dê a Tua paz, por Jesus. Amém, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que venha nos abençoar, saciando a nossa sede de ouvir a Tua doce voz. Envia o Teu Espírito e que Ele venha confortar a cada coração que a este
te adorar. Vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Santíssimo Pai que habita nos altos céus. Nosso coração, Pai, está cheio de júbilo por estarmos aqui mais uma vez na Tua casa de oração. Após essa semana maravilhosa, meu Deus, em que o Senhor usou o Teu servo, o pastor Ivan, para nos trazer tão importante mensagem acerca dos dízimos e ofertas, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso Pai, o nosso Deus, o Deus da oportunidade, meu Deus. Nós sabemos que muitas coisas, através do aprendizado dessa semana, estávamos talvez fazendo errado, Senhor. Mas o Senhor conhece os nossos corações e sabe, ó Pai, que tudo que fazemos é para Te agradecer, para louvar o Teu nome. Que o Senhor possa, ó Pai, acima de tudo, não somente nos ensinar através da doutrina, através dos dízimos e das ofertas, mas que o Senhor possa invadir os nossos corações através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Pai, acima de tudo, nos transformar em homens e mulheres que não temem chamar o pecado pelo nome, Senhor. Que a cada dia possamos crescer diante de Ti, em espírito, ó Pai. Que através do Teu amor e da Tua misericórdia possamos ser santificados diante de Ti. Esse é o maior objetivo de nossas vidas, ó Pai. Não queremos de forma alguma que quando Cristo voltar a essa terra, fiquemos de fora, ó Pai, do Teu reino de glória. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades. Toma-nos, Senhor, com as nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Invada, ó Pai, agora nesse momento, com o poder do Teu Santo Espírito, esse templo. Habita em nossos corações e ajuda-nos, ó Pai, a prestar um culto de adoração verdadeiro. Um culto que Te agrada, ó Pai. Esse é o nosso desejo, meu Pai. Habita em nossas mentes. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo eu sendo imperfeito como eu sou, só resisto para dar a Ele meu louvor, Senhor. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina
e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Durante toda essa semana, uma semana muito especial, o pastor Ivan esteve conosco. Nós aprendemos, Deus nos ensinou de como adorá-lo de uma forma completa. Como adorá-lo através dos nossos cânticos, das nossas orações, através das nossas ofertas e através também dos nossos dízimos. E durante a semana e alguns dias nós vimos alguns testemunhos. E hoje também temos um testemunho especial, um testemunho de como o poder de Deus pode transformar a nossa vida através da nossa fidelidade. Vamos assistir. Depois de anos afastado da igreja, Cid Benício foi convidado a rebatizar-se após participar de uma série de estudos bíblicos. Eu já estava decidido a me batizar, porém eu tinha um problema de um orçamento muito justo e eu queria começar a devolver o dízimo antes do batismo. Por isso eu decidi esperar um pouco mais. Mas na última hora, Cid tomou a decisão. Portanto, fez o cheque do dízimo e se batizou. À medida que o mês foi passando, eu fui acompanhando a conta bancária e no meu coração eu achava que não chegaria até o fim do mês. Naquele mês, sem saber o porquê, Cid recebeu um depósito diferente em sua conta bancária. Aí eu me lembrei de um acordo que eu tinha feito com um inquilino para que ele descontasse a metade do valor do aluguel durante os primeiros 12 meses para fazer benfeitorias necessárias na casa. E aquele prazo tinha terminado, por isso o valor dobrado
depositado na minha conta naquele mês. Mas a interferência do Senhor não havia terminado. Deus estava querendo impressionar seu coração quanto a confiar mais no Senhor. Depois de 36 anos de trabalho na mesma empresa, eu resolvi me aposentar. E nessa ocasião existem aquelas verbas indenizatórias, fundos de garantia, e ao ver o valor eu fiquei surpreso, um valor muito alto, e eu fiquei em dúvida. Mas refletindo mais demoradamente, eu cheguei à conclusão que Deus já tinha provado para mim que vale a pena ser fiel. E aí eu fiquei seguro de novo e resolvi devolver todo o dízimo. Como resolveu devolver o dízimo antes de saber os valores exatos do acerto final, Cid devolveu a maior parte do dízimo, separou a outra parte para devolver quando o acerto final fosse feito e o restante do valor da indenização ele aplicou no banco. Então logo eu fiquei sabendo do valor final das indenizações, eu percebi que o dinheiro que eu tinha reservado para recolher o último dízimo estava insuficiente. Mas na sexta-feira à tarde eu resolvi devolver todo o dízimo, mesmo sabendo que a minha conta iria estourar. E durante a semana seguinte eu fui acompanhando a minha conta, esperando que ela ficasse no vermelho. Porém, até a quinta-feira de manhã isso não aconteceu. No dia em que a empresa me ligou dizendo que eu tinha uma verba adicional a receber, um cheque estava pronto, porque era um recálculo das indenizações. Eu fiquei feliz, logicamente, e muito mais quando eu soube que o valor é exatamente o que estava faltando, o suficiente para que minha conta não estourasse. Aí eu percebi que Deus jamais deixa na mão um filho seu que se propõe a ser fiel. Seja fiel você também. Esse é o Deus que cumpre o que promete. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Nós estamos diante de um desafio aqui na cidade de Sorocaba, que é o término da construção de nossa igreja. Como vimos ontem à noite, aqueles que estiveram aqui puderam receber a bênção, que foi como Deus nos falou de como devemos tratar as ofertas. Se você ainda não tem um plano para ajudar a construção, além do seu pacto com Deus, hoje é um dia especial para você se planejar, para dar algo para terminarmos essa construção. Não algo que espontâneo, só de impulso, mas planeje uma oferta especial durante o período que nós estaremos concluindo essa obra. Esse é o plano de Deus, um plano de abençoar você através dos recursos que você tem. Os diáconos agora darão a oportunidade de você adorar a Deus através dos dízimos e através das ofertas. Vamos participar juntos desse momento tão especial de adoração.
ofertório. São teus, ó Pai, os dízimos, são tuas ofertas. Queremos te dar de todo o nosso coração. Venha aceitar a prece, ó Deus, nos fortalece. Hoje vamos te dar para sempre o nosso Antes do nosso louvor, nós gostaríamos de apresentar o pregador desta manhã. Eu creio que a grande maioria daqui já o conhece, porque ele esteve aqui conosco durante toda a semana, não é? Mas se porventura alguém não esteve, o pregador desta manhã é o pastor Ivan Canhadas. Ele responde por 2 departamentos da nossa união. Ele é departamental de mordomia e de lar e família. Nesta semana ele falou de mordomia. Talvez o ano que vem ele venha falar de lar e família, não é, pastor? Fica aqui o convite. Nós gostaríamos de chamar o Rodrigo, que é o diretor de mordomia de nossa igreja, para dar um abraço ao nosso pastor em reconhecimento, pastor. Muito obrigado por essa semana. Que Deus continue usando neste ministério, pastor. E nós estamos muito felizes. Em nome do departamento de mordomia desta igreja, nós realmente estamos agradecidos pela tua presença durante toda essa semana. Foi um privilégio para nós podermos tê-lo aqui. De muitas lições que nós aprendemos da Bíblia durante essa semana, uma me marcou bastante. Foi Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas outras lições, com certeza, ficou guardada em nossas mentes e em nossos corações. Mas o nosso pastor, o pastor Wesley, também nos ensina algumas lições. Ele ensinou 2 lições para nós. Para mim, a primeira é que nós devemos materializar o nosso agradecimento. Então aqui está. E a segunda lição é que esse presente foi comprado no meu número. Então eu gostaria que você recebesse, mas eu vou ficar aqui esperando o Senhor abrir. Deus te abençoe, pastor. Irmãos, não há necessidade de materializar. Eu vim com muito prazer e é dever nosso como pastores trazer a melhor mensagem possível aos nossos irmãos. Mas eu agradeço muito e o presente será muito bem usado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Essa semana foi uma semana de muitas bênçãos, porque as coisas que o pastor veio falar foram coisas racionais, realmente não foi o emocional nosso que foi tocado. E essa semana eu pude rever algumas coisas na minha vida, e antes de cantar esse próximo hino, eu queria dar um testemunho com o que aconteceu comigo. Eu vou abrir um pouco da parte particular da minha vida e do meu esposo, porque eu sei que às vezes a minha luta é a luta sua. E nós, às vezes, pensamos que nós somos imperfeitos e incapazes porque achamos que só nós somos pecadores. Mas o que aconteceu foi o seguinte, faz mais ou menos... Eu sou profissional liberal, tenho um escritório, e faz mais ou menos uns 2 meses que eu não devolvi o dízimo, e nem as ofertas, porque o salário não estava dando. E aconteceu que começou a atrasar todas as contas. Realmente, quando 100% é nosso, não dá para o 100% das nossas contas. E atrasei o carro. Eu estava já com 2 parcelas atrasadas do meu carro. E essa semana venceu a 3ª.
Só que nessa semana, assistindo o culto do pastor, eu fiz um propósito com Deus. Se faltar o dinheiro, eu vou devolver mesmo assim, o dízimo e a oferta. E o que aconteceu foi o seguinte, o dinheiro já estava separado dentro da minha bolsa. E ontem, o gerente do banco ligou para mim. Não vou chorar. E ele falou o seguinte: eu sei que o seu carro está atrasado 3 parcelas. E sem você me propor nada, eu vou propor o seguinte: zera, você vai pagar essas 3 parcelas no final do seu contrato. E você vai pagar a próxima parcela daqui 30 dias. E você está zerado o teu carro, você não tem parcela nenhuma mais em atraso. E o dinheiro para pagar as 3 parcelas já estavam separadas. E eu queria agradecer muito a Deus publicamente por isso. Porque eu sei que às vezes a minha luta é a sua luta. E quando a Bíblia fala provai e vede, é verdade. Porque Deus, Ele é maior do que os nossos problemas e as nossas aflições. E porque sobrou o dinheiro do carro, eu consegui hoje devolver um pouco mais de oferta. E eu queria que essa fosse uma prova na sua vida. Se você provar a Deus, você vai ver que Ele é bom. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. E a gente vai cantar esse próximo hino agora, que fala dessa entrega. Mais do que uma entrega de dinheiro, como o pastor falou essa semana, é uma entrega de adoração. E que você possa rever essas coisas e fazer um pacto com Deus. E realmente você fazer aquilo que é certo, que é devolver os seus dízimos e ofertas. Amém. Vamos louvar. Jesus é a oferta de Deus para mim, presente de amor, uma bênção sem fim, o dom mais precioso que o céu já me deu. Nada foi maior do que o Filho seu. Minha oferta é um presente de amor para Deus, ações de graças dos filhos seus. É entrega da vida e do coração, expressão de fé e adoração. O melhor darei para o meu Senhor, com alegria e gratidão, com a minha oferta em seu altar junto vai meu coração. Conforme as bênçãos eu vou ofertar em oração, quero me planejar, mas quando me lembro do que fez meu Jesus, penso quão pouco é comparado à cruz. O melhor darei para o meu Senhor, com alegria e gratidão, com a minha oferta em seu altar junto vai meu viver. Quero entregar-lhe corpo e alma, tudo que tenho e que sou. Quero ofertar-lhe porque sou grato, o meu viver transformou. O melhor darei para o meu Senhor, com alegria e gratidão, com a minha oferta em seu altar junto vai meu coração. Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino 402. Fala minha alma.
Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze meu bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com teu amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faz-os bem consagrados, prontos a trabalhar para o reino eterno, a vinda abreviar. Faze meu bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Amém? Irmãos, bom dia. Feliz sábado a todos. Que bom nós estarmos na igreja hoje, não é? O sábado é um dia muito especial. Nós temos na América do Norte um dos maiores hospitais do mundo, de Loma Linda. O Hospital de Loma Linda, ele faz algumas pesquisas. Porque alguns anos atrás, exatamente há 14 anos atrás, um médico não adventista, conversando com um adventista, ele disse assim: mas esse Deus de vocês, ele é muito interessante, porque ele olha na cara do sujeito, gostou, ele abençoa, não gostou, ele não abençoa. Não é bem assim. Não é? Por que a Bíblia diz que as vacas, os animais de Israel produziam em dobro? Porque ele gostava daquele povo. Agora os vizinhos, dava peste, morria tudo e tal. E aí o médico adventista diz: não, é que você não entendeu. Quando a Bíblia diz assim, nem teu animal, nem teu servo, nem tua serva. O judeu, ele era tão fiel a Deus, tão leal a Deus, que tudo era abençoado, inclusive os seus animais. E a partir desta conversa surgiu um grupo de pesquisa dentro do Hospital de Loma Linda. E uma vez por ano eles fazem
apresentações ao redor do mundo sobre as pesquisas que eles realizam. Já estiveram aqui no Brasil 2 vezes. E eu assisti uma das pesquisas, eu fiquei assim impressionado, a questão do sábado. O sábado, ele é um dia diferente de qualquer outro dia da semana. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós dormimos em média 11 horas da noite, a média do brasileiro ir para a cama. Nós acordamos em média 5:30 da manhã, essa é a média brasileira. Vocês já perceberam que sexta-feira, 8 horas, 8:30, já dá uma moleza, já dá uma vontade de ir para a cama, a gente fica mole. Ah, pastor, mas isso aí é porque a gente está relaxado, a gente já desligou do mundo, sabe que vai guardar o sábado. Não. Existe uma pesquisa científica nesse assunto. Foi pesquisado em crianças recém-nascidas, crianças de 2 anos e meio, crianças de 8 anos, adolescentes, jovens, adultos e pessoas de mais idade. Todos têm o mesmo comportamento físico no dia do sábado. Todos. O que uma criança de colo, uma criança de 2 anos e meio tem para dizer assim, não, hoje é sexta-feira, então eu vou relaxar? Nada, ele não tem essa compreensão. Uma criança de 8 anos não tem essa compreensão. Só que a reação física é a mesma. Então a conclusão que se chega é o seguinte, no sábado, quando Deus diz assim, Ele abençoou. E todos os dias foram abençoados por Deus. Só que no sábado Ele santificou. Eu vou usar uma expressão que nós adventistas não gostamos muito. Mas Ellen White usa essa expressão. Existe no dia do sábado uma energia que não existe nos outros dias da semana. Essa é a verdade. E sábado, se você acorda às 5:30, 6 horas todos os dias, de sábado, para chegar às 9 na igreja, dá o que fazer. A gente parece que tem mais sono, dorme mais. Por quê? Há algo especial no dia do sábado. As aves, 10 anos de pesquisa na Austrália. As aves, elas se alimentam e voam no dia do sábado totalmente diferente do que qualquer outro dia da semana. E está comprovado, o dia que mais chove da semana é o dia do sábado. É uma coisa impressionante. O poder do sábado, descansar no sábado. Uma das últimas pesquisas chamada o teste U do cortisona. E essa pesquisa é tremenda, irmãos. Se você tem acesso à internet, procura lá, revistas científicas, e você pega lá o teste U do cortisona. O que acontece no físico quando nós descansamos no sábado? Deus no dia do sábado, queridos, todo o estresse que você recebeu durante a semana, no dia do sábado, Deus, enquanto você está aqui louvando a Deus. Porque é o seguinte, você quando tem um carro quebrado, você chama o mecânico e diz assim, eu não posso parar, eu vou correndo com o meu carro, você vai atrás arrumando. Você não faz isto. Você vai lá no mecânico, guarda o teu carro na garagem dele, deixa o carro lá, e ele arruma o carro. E assim é Deus no sábado. Você vem para a garagem de Deus, que é a igreja. Enquanto você está aqui louvando e ouvindo a palavra e entrando em comunhão com Deus, Ele vai alinhando tudo aquilo que ficou geneticamente desalinhado durante a semana. Por isso que o sábado de Isaías deve ser deleitoso. E aí você termina o sábado assim tranquilo, gostoso, pronto para uma nova semana, né? É um privilégio, viu, irmãos, nosso, guardarmos o dia do santo, o dia do sábado. Alguns já me cobraram, pastor, você falou que ia falar sobre alguma coisa sobre o Islã, não falou nada. Eu vou falar bem rapidamente, ouça o que eu vou falar. Uma nação, para ela permanecer, ok? Ela precisa ter, por casal, 2,1 filhos. Se uma nação, ela tiver 1,3 filhos por casal, em 25 anos ela deixa de existir. Então, hoje há uma pesquisa muito grande no mundo sendo feita. Por exemplo, a Europa. A Europa hoje está a 1,3. A Europa, eles calculam que dentro de 15, 20 anos ela deixa de existir. Não teremos mais europeus. América do Sul, nós estamos em 1,9. América do Sul. América do Norte, 1,6. E a pesquisa diz assim, se você chegar a 1,3, não se recupera. Não tem recuperação. Deixa de existir mesmo. Agora, o que está acontecendo no mundo islâmico?
Hoje o crescimento do islamismo, o povo muçulmano, é de 8,1. Ok? A primeira religião do mundo foi a Igreja Católica, até pouco tempo atrás. Hoje a maior religião do mundo é o islamismo. Não é? E a Igreja Adventista está muito interessada nesse estudo. Porque o Islã, ele tem uma certa semelhança. Eu trabalhei 4 anos em São Paulo com muçulmanos. É muito mais fácil você ganhar um muçulmano do que um judeu. Muito mais fácil. Né? Os princípios são muito semelhantes à Igreja Adventista. Principalmente na questão da alimentação e tal. A questão do sábado, eles guardam a sexta, nós o sábado. Se ele aceita a pessoa de Jesus, se ele entende que Alá é Jesus, nossa, ele se torna um tremendo adventista. Só que essa religião ela está se expandindo. Hoje nós temos 50 milhões de islâmicos na América do Norte, 300 milhões de islâmicos na Europa. O Gaddafi falou tempos atrás, nós dominaremos o mundo sem nenhuma guerra. E hoje o mundo está assustado, porque 8,1 é um exagero o crescimento que eles estão tendo. Então, a igreja olha assim, queridos, e fala, meu pai, como que nós vamos pregar o evangelho ao mundo? Então, hoje nós temos algumas lindas histórias acontecendo. Vou contar uma muito rapidamente para vocês. Há um sheik na Arábia, que ele é um dos homens ricos. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma irmã adventista. Ela trabalhou num dos bancos importantes da Arábia. E ela disse que quando chegou lá ficou assim impressionada. Porque aqui nós trabalhamos com milhões. Lá eles trabalham com trilhões. Ela falou, é uma coisa impressionante a riqueza que há entre esse povo muçulmano. E Deus está trabalhando com esse povo através de sonhos. Sonhos. E é impressionante como Deus tem, através de sonhos, chamado pessoas de grande importância e de muita riqueza e estão se tornando adventistas nesse mundo islâmico. Não é? Agora, nós somos a igreja remanescente, queridos. Não é o Islã que vai terminar a pregação do Evangelho. Nem pense nisso. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali é uma referência à igreja remanescente. E nós somos a igreja remanescente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos sermos uma igreja assim, fiel. Nós precisamos, queridos, conhecer profundamente as nossas profecias. Estarmos assim em alerta. Porque olhando para o mundo, a gente diz assim, Jesus está para voltar. Não é bem assim. Eu creio no meu coração que a maioria de nós estaremos vivos quando Cristo voltar. Mas essa loucura que acontece no mundo aí fora não é evidência da vinda de Jesus. Porque em Mateus 24 diz assim, quando virdes essas coisas acontecer, não fiquem assustados, ainda não é o fim. Quando que vai ser o fim? Quando o evangelho for pregado a todo mundo por testemunho de todas as nações. Então falta muito. Quando você vê o crescimento da igreja adventista em relação ao mundo, olha, nós somos um pingo lá dentro do oceano. Então a pregação do evangelho vai ser terminada por um poder especial de Deus, através do Espírito Santo. Então hoje, quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, em vez de a gente ficar tremendo de medo, nós deveríamos passar por um reavivamento, por uma reforma familiar, pessoal. Isso vai refletir na igreja. E quando o Espírito Santo, queridos, for derramado sobre esta igreja, aí nós vamos, pelo poder do Espírito, terminar a pregação do Evangelho. Então, irmãos, olha, não brinquem de religião. Leve a religião adventista a sério. Que seja o maior negócio na tua vida. E todas as outras coisas, simples consequência. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Eu agradeço muito a paciência que vocês tiveram em estar aqui todos os dias para nós cultuarmos a Deus. Foi um prazer muito grande. Ontem terminamos com os pastores de manhã o nosso seminário. Hoje os pastores estão nas igrejas terminando a semana de oração. E eu tenho certeza que o campo aqui da Paulista Sudoeste foi edificado, foi abençoado. Porque tivemos 54 pastores envolvidos nesta semana no seminário teológico. E à noite, visitando à tarde, e à noite, pregando nas igrejas
a respeito da mordomia cristã. Eu espero que as mensagens que tivemos esta semana não traga para você assim, nenhuma dúvida, mas certeza de que Deus está no comando de todas as coisas e que por adoração a esse Deus, nós dedicamos a Ele toda a nossa fidelidade, em todos os sentidos. Queridos, Lucas 8, verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o quê? Ok? E ao regressar Jesus, todos receberam Jesus com muita alegria, porque todos estavam esperando. Queridos, aconteça o que acontecer, e Satanás está irado, ele sabe que os dias dele estão contados. Ele não sabe quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, a não ser Deus. Mas Satanás, como um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele sabe, queridos, irmãos, esse mundo aí fora está terrível. Eu vou dar uma palavrinha aqui de um assunto para vocês. Quando a paciência de Deus chegou ao seu limite, veio o dilúvio. Está escrito assim na Bíblia. Quando o limite da paciência de Deus chegou ao seu limite, Sodoma e Gomorra foi destruída. E quando o limite da paciência de Deus chegar ao seu limite, Jesus vai voltar. O que foi que encheu os limites da paciência de Deus, tanto no dilúvio como em Sodoma e Gomorra? Volume 2, Testemunhos Seletos, página 242. Anotem esse texto e leia. O pecado da sexualidade e o homossexualismo. Vocês sabiam que 24 do mês passado, em Brasília, foi feito um grande movimento, né, contra os homofóbicos. E ali eles planejaram que eles queimariam ali diante do Congresso o livro mais homofóbico que existe no mundo. E o livro mais homofóbico que existe no mundo chama Bíblia. E por alguma razão eles não conseguiram queimar a Bíblia. Eu creio que o limite da paciência de Deus está chegando ao fim. Porque quando você compara a imoralidade de hoje com a época de Sodoma e Gomorra, posso ser sincero para vocês? Se os sodomitas acordassem hoje, ficariam envergonhados com a imoralidade que há hoje no nosso mundo. Nós superamos já, irmãos, a imoralidade que aquele povo viveu. E esse é um dos elementos que vai encher a paciência, os limites da paciência de Deus. Pode acreditar. Não temos nada contra as pessoas que têm essa disfunção. Nada contra. Porque uma prostituta, um bêbado, um alcoólatra, um drogado e o homossexualismo são disfunções, precisam de ajuda, precisam de salvação. A igreja não aceita eles na prática da imoralidade, né? Mas são pessoas que precisam da salvação, como qualquer um de nós precisamos de salvação. Essa é a verdade. Mas devagarzinho a gente vai caminhando. Mas queridos, todos esperavam com alegria. Aconteça o que acontecer na tua vida, não interesse o tamanho da crise, e transmita isso para os vossos filhos. Espere com alegria, porque Jesus vai voltar. Não tenha dúvida disto. E o verso 41 diz assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. Vocês sabem o que é sinagoga? Faz a diferença entre sinagoga e templo. Quando o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia, eles não tinham um templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E enquanto estiveram lá como escravos, eles não sacrificaram a Deus. Então eles criaram, os escravos, o povo de Deus, criaram o que chama o tabernáculo. Era um lugar onde eles se reuniam e eles falavam, estudavam o profeta Isaías, os profetas antigos. Então, na verdade, quando você diz assim, olha, ele era Jairo, ele era chefe da sinagoga, podemos dizer assim, ele era um ancião, ok? De uma igreja. Agora, eis que esse homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, insistentemente ele suplicava que Jesus viesse à sua casa. Por quê?
Porque ele tinha uma filha única, essa filha tinha 12 anos e ela estava morrendo. E se você é pai, é mãe, você entende perfeitamente o que está se passando aqui na vida de Jairo. Ele tem uma filhinha única, 12 anos, ela está morrendo, e Jairo, queridos, faz parte da liderança judaica. Ellen White diz que o ato de Jairo vir e se prostrar à presença de Cristo foi uma demonstração muito grande de fé e confiança em Deus. Porque os líderes judaicos, eles tinham ódio do ministério de Jesus. E Jairo, queridos, conhecendo as histórias, conhecendo a vida de Cristo, o ministério de Jesus, a filhinha dele morrendo de 12 anos, ele enfrenta todo o preconceito, e ele se prostra na presença de Cristo, e ele clama dizendo: Senhor, o Senhor venha à minha casa, porque a minha filha está morrendo. Deixa eu dizer uma coisinha para você, porque eu não sabia disso, mas descobri esses dias atrás, que há muitos irmãos em nossa igreja que não sabem o que é a diferença entre ajoelhar-se e prostrar-se. Percebam na Bíblia, irmãos, há momentos em que Jesus está orando prostrado. Alguns personagens bíblicos estão prostrados. E em alguns momentos Jesus está ajoelhado e em alguns momentos pessoas estão ajoelhadas. A diferença entre prostrar-se e ajoelhar-se, ela é muito grande. E vou dizer uma coisinha para você. Eu tenho encontrado irmãos que já têm anos de adventismo e nunca se prostraram perante Deus. E vou falar uma verdade para você agora, apoiado pelo Espírito de Profecia. Primeiro, a filhinha de 12 anos que estava morrendo, quando Jairo vem se prostrar, irmãos, que estado de espírito ele tinha naquele momento? Me ajudem. Como ele estava? Angustiado. Essa é a palavra melhor. Angustiado. Ele se prostra e ele clama: tenha misericórdia, Senhor, vá à minha casa urgente. A minha filha de 12 anos está morrendo. Então, baseado no Espírito de Profecia, há situações na vida que nos causam tanta angústia, que somente prostrados perante Deus podemos receber a bênção. Não me pergunta por quê, eu também não sei explicar. Mas eu tenho tido provas vivas e evidentes, queridos, que quando nós clamamos prostrados e até choramos perante Deus, eu não sei por quê, mas a resposta é diferente. Ajoelhado você não tem nenhuma dúvida. Isso é ajoelhado. Agora, prostrar-se, irmãos, é uma palavra que significa exige-se pôr o rosto em terra. E a diferença é isso aqui, ó. Vocês já perceberam que a maioria dos irmãos não chamam uns aos outros mais de irmãos? Por que nós não chamamos mais nossos irmãos de irmãos? Porque a igreja pentecostal começou a chamar o povo de irmãos. E a gente não quer ser igualado a esses crentes, então nós paramos de chamar uns aos outros de irmãos. Quem é mais antigo se lembra que no passado a igreja usava a expressão glória e aleluia. E hoje o pregador ele pode falar a coisa mais linda na igreja, que para os irmãos falar um amém dá o que fazer. Porque a igreja pentecostal fala glória e aleluia, e nós não queremos ser confundidos com eles. Prostrar-se, irmãos, é uma prática dos muçulmanos. E nós não queremos sermos confundidos com esses fanáticos. Vocês sabem, irmãos, que há duas raízes dentro do Islã? 17% dos muçulmanos são radicais. Esse doido que morreu agora esses dias, que diz a América do Norte que matou. Como é que chama? Bin Laden. Então, essa ala radical doida, só 17%. O restante, irmãos, são pessoas dóceis, bondosas, que vocês não acreditam. Se você entrar em contato com uma pessoa muçulmana, você vai ficar envergonhado. Se você chegar na casa de um muçulmano, irmãos, bater na porta da casa dele, ele pode não te conhecer, mas só por olhar e por você falar com ele, ele manda você entrar, você vai comer, ele deixa você dormir na casa dele. É um povo de uma bondade, de uma liberalidade, de um senso de auxílio que é de impressionar.
E nós adventistas, irmãos, nós temos que ser esse povo, não esses muçulmanos. Nós temos que ser esse povo. Um povo que ama, irmãos, um povo que ajuda. Vocês sabiam, irmãos, que há pessoas hoje aí sentadas do teu lado, que está passando necessidade, que não sabe nem o que vai comer talvez hoje. E a gente quase não percebe. Nós como igreja adventistas, irmãos, pregamos muito bonito sobre o amor, mas de forma muito teórica. Na prática a gente não vive muito. Quantos e quantos irmãos em necessidade e a gente parece que acostumou com a necessidade das pessoas. Então, irmãos, esse Jairo, ele vem, ele se prostra. Queridos, façam essa prática. Fecha a porta do teu quarto, entra lá dentro, se prostre perante Deus, clame. E vocês vão ver como Deus responde. Agora eu pergunto para vocês, Senhor, por misericórdia, vá à minha casa. Eu te pergunto, Jesus foi ou não foi? Ele sempre vai. Irmãos, não tenha dúvida, Ele sempre vai. Eu preguei isso aqui esta semana para vocês. Você se assenta, lembra da multiplicação dos pães? Você se assenta, espera na hora certa. Ele chega na tua casa. E Ele foi. No início, ano passado, no final do ano passado, não no início, no final do ano passado, eu estava em São Paulo. Meus 3 filhos moravam em São Paulo até ano passado. Hoje eu só tenho 2 filhos morando lá em São Paulo. E o meu filho ligou para mim, já era 11 horas da noite, dizendo, papai, a Ive, que é minha filha, ela não está bem e já levamos ela para o hospital. Eu disse, mas o que aconteceu? Não sei, ela começou a passar mal lá em casa, tal, e aí ela vomitou e tal, e aí nós achamos melhor, trouxemos ela aqui para o hospital adventista. Eu disse, então eu vou dar um pulinho aí. Não, pai, não precisa vir não. Ih, o senhor está muito longe. Ela já foi cuidada, está tudo bem. Disse, não filho, eu vou dar um pulinho aí. Irmãos, quando eu cheguei no hospital, que eu me apresentei ali, e a menina deixou da recepção eu entrar, e ela disse, olha, tua filha está no quarto tal. Quando eu fui e abri a porta do quarto da minha filha, a minha filha, naquele momento, estava em convulsão. E se você já viu uma pessoa em convulsão, é uma coisa desesperadora, porque a pessoa vira o olho, ela tem dificuldade para respirar, e eu olhei a minha filha assim, irmãos, eu fiquei desesperado. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, assim, na minha família. Minha filha, hoje ela está com 25 anos, tinha 24 anos, irmãos, me deu uma angústia, que eu saí para o corredor assim, gritando, e aí a enfermeira veio, me recebeu, eu disse, a minha filha está morrendo. E ela correu lá não, vamos lá ver. Eu falei, que ver o que, minha filha? Ela está morrendo. Cadê o médico? E o médico, vocês sabem, todo hospital tem uma salinha de descanso. Se o médico não tem atividade, ele pode ficar lá descansando. E ela disse, não, o médico está na sala de descanso, mas deixa eu vê-la primeiro. Eu disse, não, qual é a sala de descanso? Ela disse, não pode incomodá-la, mas a sala de descanso é aquela ali. Vamos lá. Eu falei, não vou. Irmãos, eu fui lá acordar o médico. Adivinha onde ele estava quando ele acordou? Adivinhem. Pensa um pouquinho. Eu acordei ele. Adivinha onde ele estava quando ele acordou assim? Ele estava em frente da minha filha. Porque o meu desespero, irmãos, foi tão grande que eu cheguei lá assim, eu juntei esse médico na cama, irmãos. Eu saí, ele acordou assim meio atordoado no meio do corredor. Quando ele entrou em si, eu já estava de pé na frente da minha filha. Eu falei, doutor, ela está morrendo. E ele olhou assim e falou uma palavra que eu não sei o que foi que ele falou. Eu sei que a enfermeira, muito eficiente, veio rapidinho e já injetou ali no soro uma aplicação. E a minha filha foi voltando. E ele disse assim, o senhor é meio maluco, né? Eu disse, maluco, doutor? O senhor é casado? Ele disse, eu sou casado. Já tem filhos? Não, ainda não tivemos filhos, sou casado só há 2 anos. Falei, tá bom. O dia que você tiver um filho, você vai ficar louco também. Irmãos, imagine a angústia de Jairo. Agora a Bíblia, irmãos, para complicar a coisa, olha o que diz o verso 42. Olha o que diz o verso 42. Eu vou ler o finalzinho, o 42. Pois tinha uma filha, uma única filha de 12 anos, que estava morrendo. E enquanto ele ia, o que aconteceu? A multidão o quê? O apertava. O que significa isso?
que não tinha jeito de pressa. A multidão apertava, todo mundo queria ver Jesus, tocar em Jesus, e ele não conseguia andar depressa. Vocês acham que a angústia de Jairo aumentou ou diminuiu? E para piorar a situação, diz que tinha uma mulher entre o povo. O que diz aí? Ela tinha uma hemorragia por 12 anos. Havia gasto com essa doença todo o seu dinheiro. E a doença não havia passado. E quem está escrevendo aqui é Lucas. E Lucas, vocês sabem, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas era um médico que, ao converter-se, teve interesse em escrever sobre Jesus. Então ele foi um pesquisador. Tudo que ele escreve é pesquisa. E aí, provavelmente, ele foi um dos médicos que recebeu o dinheiro dessa mulher e não conseguiu resolver o problema dela. Porque ele diz assim, ela gastou tudo que tinha e não resolveu. E ela veio por detrás de Jesus e tocou na roupa de Jesus. E a hemorragia cessou, diz a Bíblia como? Imediatamente. Olha que coisa linda. E aí o verso seguinte diz o que, queridos? E então Jesus parou. Ok? Jesus parou. E ele faz uma pergunta. Quem foi que me tocou? Dá para você imaginar uma cena desta? Jairo angustiado, a menina de 12 anos está morrendo. A mulher 12 anos de hemorragia. Ou seja, no dia que a filha de Jairo morreu, essa mulher também ficou doente. No dia que a filha de Jairo nasceu, né, a mulher ficou doente. 12 anos de hemorragia. E ela vem, ela toca em Jesus. Jesus percebeu, irmãos, que saiu algum poder dele. Aí ele para e ele pergunta assim, escuta, quem foi que me tocou? E aí entra o Pedro, né? Pedro sempre está em destaque. Porque Pedro, ele era um líder assim, irmãos, meio poderoso mesmo. Ô Senhor, o povo está todo mundo aqui te tocando, te apertando, que a gente não está conseguindo nem andar. Eu acho que Pedro, porque Jairo era muito inteligente, ele era um líder religioso, eu acho que ele deve ter chegado para Pedro e falado assim, Pedro, você parece que tem mais força de liderança aqui do grupo, me ajuda, vai, abre aqui, minha filha vai morrer. E aí quando Jesus diz assim, quem foi que me tocou? Pedro diz assim, Senhor, como quem te tocou? Está todo mundo aqui te espremendo, o Senhor está perguntando, Senhor, vamos embora. Não. Alguém me tocou, de mim saiu poder, eu não saio daqui enquanto não ver essa pessoa. Porque foi o único milagre no ministério de Jesus em que uma pessoa foi curada e ele não falou, ele não tocou. Aliás, ele nem sabia quem era essa pessoa. Ou seja, de mim saiu poder. Significa, sabe o que, irmãos? Que alguém com uma fé assim muito forte, muito profunda, ele falou, eu nunca vi um negócio desse. Uma pessoa que vem por trás de mim, toca na minha roupa, crendo que vai ser curada. E eu sei que alguém foi curado aqui, Pedro. Eu não saio daqui não. Vendo a mulher, o que diz aí o texto? Que não podia ocultar-se, o que ela fez? Ela parou também, estava todo mundo parado. Se ela começasse assim, ó, dá licença, dá licença, dá licença, alguém já ia olhar e dizer, ah, é aquela ali, ó, aquela ali está fugindo, é ela. E ela com medo, ela ficou paradinha também. E viu que não tinha jeito, Jesus insistiu. Não saio não, Pedro. Senhor, a menina está morrendo. Vocês acham que a angústia de Jairo aumentou ou diminuiu? Pode dar um Rivotril para ele. Uma imipramina, porque ele está a ponto de bala. Não, eu não saio mesmo. Vendo a mulher que não podia se ocultar, o que ela fez? Fui eu, Senhor. E aí Jesus olhou para essa mulher e disse assim, filha, o que é isso? Da onde saiu essa fé? Quem é você? Que conhecimento, filha, tem você de mim? Eu nunca vi isto em Israel, eu nunca vi isto. Como? Como que você chegou ao ponto de pensar que somente tocando na minha roupa? Irmãos, olha que coisa linda. Você vê aqui duas figuras importantes. Primeira coisa, você pode estar com Cristo, andando com Cristo, e pode ter ansiedade, pode ter problema, pode ter coisas que te tragam angústia na vida. E há pessoas que estão andando com Cristo, e elas estão sendo curadas, estão sendo aliviadas. Não é?
Mas o que importa, sabe o que é? A não desistência. E aí Jesus vai nessa conversa e ficou encantado com essa mulher. Leiam depois, irmãos, no Espírito e Profecia, o que se fala a respeito dessa mulher. O que Jesus pensou dessa mulher, uma coisa linda. Eu me encanto com a fé dessa mulher. Eu gosto de ler muito a história dela. É demais. Eu não sei, porque a Bíblia não fala muito, mas essa mulher devia ser uma mulher assim, doente, tudo bem, mas de comunhão. Sabe, ela seguiu Jesus, ela viu Jesus, Queridos, o que diz o verso 49? E falava Jesus ainda, quando veio alguém da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, dizendo: a tua filha acabou de morrer. Abandone a Jesus, porque não adianta mais. Olha que verso, irmãos. Foi um inimigo que falou isso para Jairo? Foi um inimigo? Amigo. Alguém da casa dele, alguém íntimo a ele, veio e diz assim: Jairo, deixa Jesus aí com essa mulher. É o seguinte, a tua menina acabou de morrer, querido. Que dor no coração, irmãos. Então, deixa Jesus aí, vamos embora, sepultá-la, porque não tem um ditado, irmãos, que aqui no Brasil a gente dá jeito para tudo, né? Só não para a morte. Porque a morte na Bíblia é símbolo de acabou, não tem mais jeito. Percebe? Foi um amigo que falou isso para ele, não foi um inimigo. Sabe, irmãos, quem é que às vezes vem desviar-nos da fé e levar você a ser infiel a Deus? Não são inimigos, não. São amigos. Que ficam às vezes pondo minhoca na tua cabeça, falando coisas que não deviam falar, falando de fatos que não podem provar, e deixa você com muitas e muitas minhocas. Isso te leva a ser infiel nos dízimos, nas ofertas, te leva, eu não vou mais ler lição de escola sabatina, essa obra não é séria. Irmãos, não são inimigos, são pessoas da nossa casa, do nosso convívio, que às vezes põe minhoca na nossa cabeça. Jairo, pode voltar para tua casa, não incomode mais Jesus, abandone. Ouvindo Jesus, irmãos, era muita gente conversando no mesmo tempo, Jesus dando atenção para aquela mulher. Vocês imaginem o burburinho, mas o que diz aqui? Mas ouvindo Jesus isto, irmãos, você pode estar no maior burburinho do mundo, você pode estar, irmãos, entre milhares ou milhões de pessoas. Jesus olha individualmente para cada pessoa, e louvado seja Deus por isto. Irmãos, não chegue para um pastor e diga assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu acho que a minha oração não sobe até no céu. Irmãos, isso é heresia. Deus ouve a oração do maior miserável. Ouvindo Jesus, que alguém estava falando para Jairo: deixe Jesus, porque tua filha morreu. Irmãos, olha o que Jesus faz. Ele diz assim: Jairo, não tenha medo, confia em mim, eu vou lá para tua casa. Mas Senhor, a menina morreu. Jairo, confia em mim, querido. Mas Senhor, eu acho que o Senhor ainda não entendeu. Ela morreu mesmo. Jairo, confia em mim. Irmãos, eu vou explicar mais uma vez o que eu já falei durante essa semana para vocês. O dia que você se encontrar numa situação na vida que não tem mais solução, porque a morte não tem solução. Quando você chegar numa encruzilhada assim, olha, que você não sabe para onde ir, você está perdido. Nenhuma ajuda humana poderá te ajudar. Você continue confiando em Deus. Eu gosto muito daquele hino que os jovens andavam cantando antigamente, não sei porque que pararam. Pode cair no mundo, eu estou o quê? Irmãos, não deixe de confiar. E Satanás, quanto mais próximo estiver à volta de Cristo, mais Satanás criará situações para te angustiar e levar você a não confiar em Deus. Irmãos, é aquilo que eu preguei sobre Jó essa semana. Ainda que eu morra, eu nele o quê? Confiarei. Irmãos, mantenha isso na tua vida. Como o irmão citou agora há pouco. Apocalipse 2, verso 10. Sê fiel, meu filho, ainda que você tenha que morrer.
Porque eu garanto, eu te daria a coroa da vida. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Jesus faz umas coisas assim meio doidas, né? Eu não sei se tem mais médicos aqui. Eu conheço muito o doutor Eduardo, que nós convivemos um pouquinho de tempo ali na União. Doutor Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma menina de 12 anos morrendo. Você tem uma senhora de hemorragia há 12 anos. Quem, pela lógica, pela razão, a gente vai atender primeiro? A menina. Ela está morrendo. Eu pergunto para o senhor, se essa mulher tinha 12 anos de hemorragia, se ela fosse curada no dia seguinte, ou até, vamos dizer assim, um mês depois, ela morreria? Ela poderia esperar um mês depois, não poderia? Pois Jesus deixa a menina morrer e vai atender o que aparentemente não é tão urgente. Por que ele faz isso, irmãos? Porque 1 Coríntios 1, verso 18 diz assim, porque a sabedoria de Deus é loucura para vocês os homens. Sabe por que ele curou primeiro a mulher e deixou a menina morrer, queridos? Porque aquele momento era o momento dela. Eu não falei para você se assentar e esperar? Aquele era o momento dela. Não era o momento da menina. Então ele curou primeiro a mulher. Pois é, senhor. Aí, agora a menina morreu, olha que vergonha que nós vamos passar. Confia em mim, Jairo, eu vou para a tua casa. Agora, irmãos, há uma informação linda e importante aqui, 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Olha que informação. Porque vocês sabem, o chefe da sinagoga era um irmão muito querido da igreja. Eu imagino que quando a menina morreu, os vizinhos, um vai falando para o outro, a cidade não era grande. Eu imagino que o povo veio, a casa de Jairo devia estar cheia de gente. Quando Jesus chegou, ele mandou esvaziar a casa. Só entrou João, Pedro e Tiago e os pais da menina. Por quê? Por que Jesus fez isto? Você precisa entender isto. Olha só, verso 52. E todos choravam e planteavam, mas Jesus disse, não choreis, porque a menina não está morta, ela apenas o quê? E o verso 53, eles riam de Jesus, porque sabia que a menina estava morta. Irmãos, aqui está a razão porque Jesus tirou todo mundo de dentro de casa. E por favor, entenda o que eu vou te explicar agora. Entenda. Eles estavam dentro de casa, chorando, planteando. Foram todos tirados de dentro de casa, porque eles não criam no ministério e no poder milagroso de Jesus. E sabe como se aplica esse texto, irmãos? Esse texto, ele tem uma referência lá no livro de Amós. E eu sacudirei a casa de Israel, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, ouça bem o que eu vou dizer e falo com muito carinho para você. Antes da volta de Cristo, a nossa igreja será sacudida. E aqui dentro não vai ficar ninguém que brinca de religião, que não leva as coisas a sério, que estão praticando o achismo, fazendo as coisas do jeito que eu acho, e não do jeito que Deus estabelece como princípio. Irmãos, leve a sério a religião adventista. Se você precisar fazer alguma mudança, mude. Seja xiita mesmo, radical. Aquilo que Deus estabelece como princípio e eu devo obedecer, faça com carinho. É a tua vida. Ainda que você tenha que morrer, meu filho, eu vou te dar a coroa da vida, mas seja fiel. Porque nós temos um acusador, irmãos, que fica perturbando todo momento, querendo que você tenha uma vida cristã muito relaxada e de qualquer jeito. Agora, uma outra aplicação que nós temos que fazer aqui, são duas. Jairo tinha um problema em casa, não tinha, irmãos? Qual era o problema? A filha única morreu. Então há uma lição aqui, O dia que você tiver na tua casa, dentro da sua família, um problema, não saia contando para os outros por aí, tá? Problemas de marido e mulher, problemas com pais e filhos, nós devemos resolver com Cristo
e com pessoas de confiança. Há pessoas, irmãos, que a igreja inteira sabe como é que está vivendo a tua família, como é que você vive com a tua mulher. Depois você resolve o assunto e você fica assim rotulado e nunca mais perde esse rótulo. Então, irmãos, assuntos internos nós resolvemos internamente. Você tem problema em casa? Clame a Deus, prostre-se perante Ele. E agora, por que entrou só Pedro, João e Tiago? Os outros discípulos não entraram? Porque também estavam rindo, não criam em Jesus? Não. Não. É que Jesus estava querendo me ensinar uma coisa aqui. Quando você tiver um problema interno dentro da sua casa, chame irmãos da tua confiança, e aí está o assunto oração intercessória. Conte para pessoas de confiança. E dentro desta igreja, irmãos, eu garanto para vocês, há pessoas de confiança. Há pessoas que a gente não dá para pôr a mão no fogo, não, por elas. Mas eu tenho certeza, irmãos, que há homens e mulheres de Deus, embora sejamos pecadores, mas são pessoas dignas de você dizer assim, eu estou com tal problema, você poderia se unir a mim em oração intercessória? E não sair contando para todo mundo e depois resolver o problema e você fica numa situação complicada. Não é verdade? Irmãos, o que aconteceu quando Jesus chegou no quarto? Verso 54. E entrando ele, tomou-a em suas mãos. Como eu gosto dessa expressão. Lembram que eu já falei isso nesta semana? Tomou em suas mãos, krateó. É a expressão aqui. Krateó é quando eu tomo nas mãos o que me pertence. Katechó é quando eu tomo nas mãos o que não me pertence. E aqui a expressão usada por Lucas é krateó. Tomando em suas mãos a menina, ou seja, Jesus toma nas mãos aquilo que lhe pertence. Ele é o doador da vida. Você tem algum problema na vida? Seja na área financeira, na área emocional, qualquer problema, coloca na mão de Jesus. E eu ensinei essa semana, como é que nós colocamos na prática nossa vida e nossos problemas na mão de Jesus. É acordando pela manhã e dedicando a primeira hora do dia a Deus. Irmãos, façam isso, mas faça disso um hábito. Antes de tomar banho, fazer a barba, antes de colocar a aguinha para fazer cevada, antes de esquentar o leite, antes de soltar o cachorro para a rua, queridos, lava o rosto lá no banheiro e tem um lugar fixo todos os dias. Se você tem condições, e ore a Deus, busque a Deus em comunhão pessoal, buscar em primeiro lugar o Senhor, porque todas as outras coisas que você necessitar, Ele vai acrescentar na tua vida. Confia em mim, Jairo. É a mensagem de Jesus. E aí, irmãos, ele tomou a menina nas mãos e ele disse o quê? Menina, levanta-te. A menina levantou, irmãos? O que diz aí na tua Bíblia? Imediatamente. Como eu gosto dessa expressão na Bíblia. Imediatamente. E Deus tem muitas vezes, irmãos, imediatamente nos atendido. Agora eu acho muito interessante o que aconteceu. Os pais ficaram felizes, mas Jesus disse assim, espera um pouquinho. O que Jesus mandou os pais fazerem? Dá de comer para a menina. Não é um negócio meio estranho? Aquela angústia, a menina morta, de repente Jesus vai lá, faz um milagre, a menina levantou. Os pais se alegraram, que isso é natural, imagina a filha morta ressuscitando. E se você tem algum filho que já morreu, seja muito fiel a Deus. Quando Jesus voltar, queridos, vocês vão sentir a mesma alegria que Jairo e a mulher sentiram. Vocês vão receber das mãos de um anjo. Aqui está a tua filha, aqui está seu filho. Irmãos, não sejam iludidos com esse mundo aí fora não, queridos. Está muito perto de Jesus voltar. A alegria e a felicidade verdadeira está muito perto de ser alcançado. Dê comida para a menina. Por que Jesus mandou dar comida para essa menina, irmãos? Ela estava com fome? Talvez. Mas quando você vai estudar o assunto é outro. Sabe o que significa dar comida para a menina? Essa menina morreu. Estou falando no sentido espiritual agora. Esta menina morreu porque vocês não estavam alimentando a esperança no coraçãozinho dela. O assunto aí é culto familiar.
O assunto aí é o seguinte: não é a igreja responsável pela salvação de teus filhos. Quem é responsável pela salvação dos filhos sou eu, o pai, e você, a mãe. Então Jesus está dizendo assim: pais, alimente os vossos filhos na esperança de Cristo Jesus. Já que eu comecei a falar sobre islamismo, e eu já trabalhei 4 anos com esse povo, vou dar mais uma informação para vocês. Vocês não vão acreditar. Você pega um garoto, irmãos, de 13 anos, que a família é muçulmana de verdade, não desses radicais. Mas se você pegar um menino, uma menina de 12, 13 anos, acreditem no que eu vou dizer para vocês, porque o que eu vou dizer quase que não dá para acreditar. Eles sabem decor o Alcorão. Vocês sabem o que é isso, irmãos? O Alcorão é do tamanho da Bíblia. E vocês sabem por que eles sabem decor? Porque o pai e a mãe sabem que se eles decorarem o Alcorão, ninguém nessa vida vai conseguir pôr minhoca na cabeça deles. E tem gente dentro da igreja, irmãos, que nem um salmo não sabe recitar. Que quando se faz um culto olha, vamos agora cada um dizer um verso. Aí você fica lá assim, né? Começou por lá. Tomara que ninguém fale Jesus chorou, porque é o único verso que eu sei. Aí chega na tua vez, Jesus chorou. Toma vergonha, meu amigo. Fala um verso. Mas Jesus chorou, não é o verso? Mas não é um verso para você recitar na hora de um culto. Ele está em outro contexto. Jesus chorou porque o povo estava tudo perdido, não queria atender o que ele... Irmãos, pegue teus filhos, faça eles decorarem a lição da escola sabatina. Tem que saber decor. Quando a professora aqui do departamento infantil for passar a liçãozinha, eu quero que teu filho perturbe essa professora. Que a hora que ela está contando a historinha para ele já está adiantando para ela. Olha, e foi o peixe que engoliu Jonas. Não, calma que eu não cheguei lá. Não, ele engoliu e depois ele largou lá na praia. Irmãos, nós temos que fazer o quê? Alimentar nossos filhos. Fazer com que eles conheçam a palavra de Deus. E mais, irmãos, eu vou muito mais profundo que isso, queridos. Eles têm que conhecer, são as profecias de Deus, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não sirvo de exemplo para ninguém. Já que eu não tenho coragem de morrer por ninguém, eu acho que eu não sirvo para ser exemplo por ninguém, só Jesus. Mas eu vou dizer uma prática que eu tenho por costume fazer. Todas as férias que eu tenho oportunidade de estar com a minha família, todos os dias eu tiro um tempo para estudar profecias com a minha família. E eu tenho um pacto com meus filhos. Nós lemos muito. Meus filhos são de leitura. Eu leio muito. Mas a Bíblia e o grande conflito, nós temos um pacto. Nós lemos todo ano. Todo ano nós lemos o grande conflito. E nós estudamos profecias. Meus filhos conhecem muito de profecia. Porque, irmãos, Jesus está voltando. E o meu povo anda sofrendo por falta de conhecimento. As histórias bíblicas são lindas, como essa história de Jairo é inspiradora. Mas nós temos que conhecer o tempo, queridos. Que tempo é esse que nós vivemos? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo. Mas aqueles que estiverem bem orientados profeticamente, irmãos, saberão exatamente o tempo. E estarão salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe a você. É o meu desejo para todos. Amém. Eu não sei se você trouxe hoje o pedido de oração. Mas nós teremos agora o hino final. E se você trouxe o pedido de oração, enquanto estivermos cantando, você pode trazer o seu pedido e colocá-lo aqui dentro da caixa. Fixa teus olhos no Mestre e no 360 do nosso cenário. Coloquemos em pé. Não se esqueça de trazer aqui o teu pedido de oração.
tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, buscando a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mar tão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Oremos. Nosso bondoso Deus e Pai querido, nós manifestamos aqui a nossa gratidão e a nossa alegria, Senhor, pela semana que o Senhor concedeu a nós de oração, e nós queremos te dar graças pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Ela é realmente inesgotável. Ela fortalece a nossa fé, ela traz ao nosso coração esperança. E nós queremos, Pai, neste momento fazermos uma reconsagração ao Senhor. Por favor, Senhor, se há alguém aqui que tem passado por alguma angústia, está assim sofrendo por alguma situação na vida, nos dê, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, paciência para sentarmos e esperarmos. No momento certinho, o Senhor vai nos atender. Mas, Senhor, que possamos, como Jairo, o Senhor disse assim: Jairo, confia em mim. Por favor, Senhor, ainda que nós tenhamos que morrer, que nós não venhamos a perder a nossa confiança no Teu poder, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Senhor, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. E nesta manhã do santo dia do sábado, ao sairmos agora, nós clamamos ao Senhor que Tuas misericórdias se renovem na vida de cada um de nós. E por favor, Senhor, segundo a Tua vontade, que sejam renovadas também na vida dos queridos que nós aqui representamos. Senhor, esteja com todos os membros desta igreja. Esteja com a família pastoral desta igreja,
esteja com os nossos líderes, que estarão auxiliando o pastor, liderando a vida espiritual desta igreja. Abençoe a irmandade, Senhor, nossos irmãos que estão aí no dia a dia trabalhando, buscando o sustento diário, que o Senhor possa abençoá-los assim de forma muito especial. Nós temos alguns irmãos acamados e adoentados. Senhor, tenha misericórdia deles. Mas por favor, Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente seja também assim bem flexível, porque muitos, antes da volta de Cristo, serão recolhidos. E quando algum querido nosso for recolhido, Senhor, naturalmente que nós vamos sentir tristeza, nós vamos chorar, mas nós não podemos perder a esperança que nós temos no coração. Que o Senhor alimente isso em nós até que Cristo possa voltar. E por favor, Senhor, continue conosco no restante deste sábado e abençoe mais uma vez a esta igreja, dando-lhes a tua paz, pois eu lhe peço humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Distantes deste bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar, a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar.